Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Levante sua mão assim comigo e diga assim comigo: ouvir, entender, praticar e produzir. É isso. Eu queria falar sobre isso hoje. Até eu colocaria o nome dessa mensagem, aquilo que você acabou de falar: ouvir, entender, praticar e produzir. Esse é o slogan do reino de Deus para mim. Essa é a palavra do reino de Deus, é o fundamento do reino de Deus: ouvir, entender, praticar e produzir. Não tem como dar errado para uma pessoa que ouve, para uma pessoa que entende. Por isso que você não tem que ouvir a verdade, você tem que conhecer a verdade. Porque só ouvir a verdade e não conhecer, eu não vou entender como a verdade se move, como Deus se move na sua verdade. Deus só se move nesse parâmetro chamado verdade. Tudo que Deus faz pela verdade. Não, pastor, mas eu persevero. Perseverar não é continuar fazendo, perseverar é continuar crendo. Porque tem muita gente que pararam de fazer, mas continuam crendo. E tem muita gente que continuam fazendo, mas não creem mais naquilo que fazem. Perderam o ânimo, perderam a gana, perderam a vontade. Então perseverar não é você continuar fazendo, é você continuar crendo. Como eu disse no começo, tudo que Deus criou para o homem é bom e tudo tem princípios de funcionamento. Tudo tem um princípio para funcionar. Esse aparelho teve que ligar na tomada e teve que ligar na voltagem certa, né? Porque se ele é 110, você liga no 220, ele queima. Tem uma sintonia, tem uma voltagem, tem uma forma de Deus fazer de um jeito que dá certo. Por que eu oro e não dá certo? Você já se perguntou isso? Por que eu oro e não funciona? Qual é a oração que Deus responde? Aquela que é feita na vontade de Deus. Não, mas eu estou orando com o meu coração. Não, Deus não segue o seu coração. Nem você deveria seguir seu coração, porque seu coração é enganoso. Seu coração se move por sentimento, não é? Então por isso nós precisamos apresentar nossas razões ao Senhor. Servir ao Senhor na nossa razão. Um culto racional é quando eu entrego a minha razão ao Senhor. Como eu disse no começo, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz no primeiro dia. Então eu aprendo aqui que a palavra, mais do que me instruir, me conduzir, a palavra é fundamento para a minha vida. Por isso que tudo que eu faço eu deveria fazer pela palavra. E nós estamos numa geração que todo mundo tem o que dizer, mesmo, ou melhor, todo mundo quer falar, mesmo não tendo o que dizer. Todo mundo quer falar, mas nem todo mundo tem o que dizer. E é um tempo de muitas vozes. E talvez esse tempo é o tempo que você precisa, né, se enclausurar ou entrar ali um pouco sozinho para você poder ouvir a Deus. Porque todo mundo tem ideias. E isso é bom, não é ruim. Porque mostra que as pessoas querem fazer alguma coisa. O problema é quando as pessoas dizem assim: se eu estivesse no seu lugar, eu fazia isso. Por que você tem ideia para o lugar dos outros e não tem ideia para o seu lugar? Era bom você fazer o certo no seu lugar, não no lugar do outro. Não, mas se eu estivesse no lugar dele, eu fazia isso. Não, eu tenho que fazer isso no meu lugar, não no lugar do outro. É isso que nós precisamos entender, porque é muito subjetivo, irmãos. A gente vai levando e vai dando ideias, muitas ideias. Todo mundo tem ideia para dar. Todo mundo tem ideia para dar. Experimenta amanhã no seu Instagram e bota uma caixinha, que é a famosa caixinha de perguntas, e diz assim: você tem uma ideia para me dar sobre algum assunto? Você vai ver. Milhares de pessoas têm ideias. As pessoas têm ideias, elas têm dificuldade de executar aquilo que elas pensam e aquilo que elas querem. Por quê? Porque nos falta uma palavra. E essa palavra é Cristo quem dá, querido. Cristo é o verbo vivo, é a palavra viva. Se Cristo for o teu fundamento, for o fundamento do teu casamento, for o fundamento do teu lar, da tua empresa, dos teus negócios, irmão, você pode estar passando um momento difícil, mas um momento difícil não define quem você é. Você pode estar passando um momento ruim, mas um momento ruim não define quem você é. Você está me entendendo, querido? Um momento difícil não define. Então, a palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra, ela traz luz até os nossos pensamentos e desejos mais íntimos. É a palavra que nos ilumina. Nada, guarde isso no seu coração, nada em toda a criação está escondido de Deus. Nada em toda a criação, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que um dia nós vamos prestar contas. Nós podemos esconder coisas hoje dos outros, coisa da família, coisa dos irmãos, coisa da esposa, coisa do marido, mas um dia todos nós vamos estar expostos diante dos seus olhos.
E muitas vezes essas coisas escondidas que nós não trazemos luz é que nos impede de avançar dentro da palavra que Deus nos deu. Porque às vezes você diz: poxa cara, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, pastor, eu faço certo, eu não traio, eu não engano, eu não minto, pastor, eu não minto. Mas é possível você viver uma mentira dizendo sua verdade. Como, pastor? Aquela mulher de Atos capítulo 16, versículo 16, Paulo e Silas estavam indo a caminho de oração, todos os dias ele ia, e uma mulher ia atrás dele, elogiando ele, dizendo: que homem abençoado, que homem de Deus, que homem ungido, olha que homem cheio da graça. Ela estava falando alguma mentira? Não, ela estava falando só verdades. Mas Paulo olhou para trás e disse: está amarrado, cala a boca, diabo. Ele disse: cala a boca. Aquela mulher só estava elogiando ele, gente. Ela não estava falando mentira, ela estava falando verdades. O que eu aprendo aqui, que é possível sim você viver uma mentira falando só verdades. Por quê? Porque a religião e o reino são muito parecidos, eles vestem a mesma roupa, eles só não têm o mesmo espírito e a mesma intenção. Porque aquela mulher estava possuída de espíritos imundos. Então o objetivo dela não era reconhecer o trabalho de Paulo, era elogiar todos os dias, a ponto que Paulo começasse a se gabar daquilo que ele era e o que ele fazia. Por isso que Jesus deixou claro e disse: bem-aventurados sois vós quando perseguindo disserem todo mal contra vós, porque isso é proteção. O Senhor está dizendo que se falar mal de mim é melhor do que me elogiar? É o que eu estou falando. Bem-aventurado é você. Se você tem uma palavra, irmãos, quem anda com Cristo não vai ser compreendido por quem não anda. Eu vou te falar, quem anda com Cristo não vai ser compreendido por quem não anda. Porque as pessoas vivem num carrossel. Já foi no carrossel? Já foi? No Beto Carreiro tem um bem bonito, na praça de alimentação, cavalinho de madeira. Vou ficar de ladinho assim para você ver. Uma hora ele sobe, você pensa: agora vai, ele desce. Aí você diz: agora vou cair. Não, ele levanta de novo. Ele só fica dando voltas. É tudo de mentira. O cavalinho é de mentira. O sobe e desce também é de mentira. De verdade é só o pai e o filho.